Irmãos, eu queria convidar vocês para abrirem o livro de Ruth. Estamos expondo nesse mês o livro de Ruth, um livro de 4 capítulos. A primeira exposição foi feita no domingo passado e hoje nós vamos seguir do versículo 6, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 18. Se juntos estamos, então eu queria convidar você a seguir a leitura. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu Deus é o meu, o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez, porque essa é a tua palavra que está sendo exposta. Não a mim, Pai amado. Não a mim, mas ao teu nome, Senhor amado. Dê glória. E glorifica o teu nome, Pai amado, explicando diretamente essa palavra aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito aplique esse texto em nossos corações. Pai, que nossos corações venham ser consolados. Que nossos corações, se possível, venham ser confrontados, ó Pai. Mas não deixe de falar conosco. Seja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amarguras. Você já parou por um momento, já passou por um momento em que parecia que Deus tinha feito as malas e ido embora? Já passou por esse momento onde a vida perde o brilho? As orações parecem não passar do teto. E o coração cheio de perguntas sem respostas. Ou então, não saber como começar ou como recomeçar,
depois de uma decisão errada tomada, você encara a decisão e fica com náuseas sobre as consequências que estão trazendo para você. E agora? O que fazer? Como eu vim parar por aqui? Onde eu estava quando eu tomei essa decisão? É nesse lugar escuro que encontramos Noemi, uma mulher ferida pela vida, fome, perdas e viuvez. Tudo desmoronou, mas o capítulo não termina na dor. Ruth 1 não é apenas sobre perdas ou amarguras, é sobre um retorno surpreendente, um retorno a Belém. Sim, mas também é um retorno à esperança, à fé e à ação de Deus que nunca os abandona, porque Ruth 1 é a demonstração de que, mesmo em meio ao caos, Deus está conosco. No meio desse drama, surge uma mulher improvável, Ruth, uma estrangeira que, ao compreender sua redenção, abandona seus ídolos, muda de time, entrando na genealogia do Redentor. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Esse texto é sobre a volta para casa, é sobre recomeços, é sobre a graça de Deus em meio à dor, é sobre o Deus que trabalha nos bastidores, mesmo quando nós não conseguimos enxergá-lo. Lembremos-nos da exposição do domingo passado. Fome em Belém. Não há pão na casa do pão. E enquanto a fome apertava, Elimeleque tomou a pior decisão da vida. Uma decisão precipitada, levando a família para Moab. A primeira verdade que nós aprendemos na exposição passada é que, como homens, meus irmãos, como homens, nós precisamos ter muito cuidado ao tomar decisões precipitadas, porque as nossas famílias nos acompanharão. E as decisões que nós tomarmos, se forem pecaminosas, nós arrastaremos as nossas famílias. Nós aprendemos isso, o cuidado a tomarmos decisões precipitadas em meio à crise. Crises passam, mas as consequências delas podem ser doloridas. Podem ser consequências que carregaremos por muitos dias de nossas vidas. Agora aqui está Noemi, desamparada, sem o marido, sem os 2 filhos e com 2 noras viúvas. Elimeleque tomou a pior decisão da vida. Porque em Moab, meus irmãos, poderia até ter mesa, poderia até ter pães na mesa, mas em Moab não tinha paz em casa. Não há paz em Moab. Em Moab até poderia ter pão naquele momento, meus irmãos, mas Deus da aliança não estava em Moab. E se Deus da aliança não estiver em Moab, isso seria um fato inegociável para eles se mudarem para Moab. É melhor ficar em Belém sem pão do que ir a Moab, onde sua família pode ser corrompida. E muitas das vezes, como já se falou na exposição passada, crentes escolhem lugar para morar sem pensar se existe uma igreja saudável lá. Em muitas decisões que nós tomamos, às vezes não pensamos como nossa família será alimentada espiritualmente. Irmãos, isso não é romantizar o sofrimento em meio à fome que eles estavam enfrentando, mas é melhor sofrer tendo Deus ao lado do que prosperar tendo Satanás como parceiro. Porque não tem como negociarmos as coisas que Deus já disse para não fazermos. Porque, em última instância, meus irmãos, a resposta que você e eu damos nas crises revelam onde está o nosso coração. Mas, em meio a uma situação triste, dolorosa, há uma boa notícia aqui. E eu não sei se você notou isso nesse texto.
Só que a boa notícia aqui, meus irmãos, que chega a Noemi, não é que mudou de governo em Israel e, portanto, a política estava melhorando a economia. Nada disso. Também, a boa notícia aqui não é que choveu bastante e melhorou a plantação e agora havia prosperidade porque chegou uma nova safra em Israel. Também não era isso. A boa notícia que Ruth recebe aqui, ou que Noemi recebe aqui, é que o Senhor havia lembrado do seu povo. Caminhe comigo então nos versos 6 e 7 e vamos juntos explorar esse texto em exposição. E meu primeiro ponto nessa manhã é que recomeços envolvem decisões difíceis. Recomeços envolvem decisões difíceis. O verso 6 vai mostrar Noemi voltando para Belém, voltando para Judá. Porque ainda em Moabe, como nós lemos no verso 6, ela ouviu que o Senhor, na segunda parte do verso 6, nós lemos que em Moabe, ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimento. Não é que Deus tivesse se esquecido do seu povo, meus irmãos. Porque como pai, Deus não pode se esquecer de nós. Se Deus se esquecer de você e de mim, 1 minuto é um desastre. Mas é que esse povo havia se esquecido de Deus. Esse povo havia abandonado a Deus. E muitas das vezes Deus usou a fome como forma de repreensão do povo. Às vezes Deus levou até o povo para o cativeiro como forma de repreensão. Só que nesse momento, em vez do povo se humilhar e se voltar para Deus, a família de Elimeleque se mudou. E aqui nós vemos que nesse momento Deus agiu em misericórdia, trazendo mantimento ao povo. Ele, como eu disse, jamais teria se esquecido do povo e nós podemos crer disso. O sentido aqui é que Deus veio ao auxílio do povo. O Senhor havia se lembrado, dando-lhes alimento, e essa palavra pequena, dando-lhes, o verbo original aqui usado é o mesmo que nós encontramos ainda nesse livro, no capítulo 4, versículo 13. Se você for no capítulo 4, verso 13 de Ruth, o texto dirá assim: E assim Boaz recebeu Ruth e passou a ser a sua mulher, e teve relações com ela, e o Senhor concedeu, essa palavra, concedeu, que ela ficasse grávida e tivesse filho. Ou seja, em outras versões, o Senhor permitiu. É a mesma palavra aqui, onde lemos que Deus concedeu que Ruth engravidasse de Boaz, mostrando que o Senhor tem todo o poder, ou tudo está nas mãos do Senhor. Deus concede coisas boas, como alimentos e filhos, e opera providencialmente nos bastidores do nosso cotidiano. O fato de Noemi ouvir que Deus se lembrou do seu povo levou ela a sair de Moabe. Assim ela saiu desse lugar onde havia morado, e as suas 2 noras estavam com ela, estando diante de um retorno doloroso. Nós estamos diante de um retorno doloroso e que talvez suscitasse muitas questões aqui para Ruth. Como será? O que as pessoas dirão sobre mim? Porque essa é a preocupação de toda pessoa que está recomeçando. O que as pessoas dirão sobre mim? O que eu falarei sobre Elimeleque porque ele não está voltando comigo? Mas e aí? O que perguntarão, o que dirão quando perguntarem dos meninos? Porque esses meninos saíram dali daquela cidade. O que as pessoas dirão? Meus irmãos, retornos são difíceis. O recomeço dói demais, mas voltar para a casa do pão, voltar para Deus é infinitamente melhor. Lemos no verso 6, então Noemi voltou, e essa palavra voltou vai repetir muitas das vezes nesse primeiro capítulo. O verbo voltar encontra muitas das vezes aqui do verso 6 ao 22. Quando você chegar em casa, releia esse texto e você vai ver que o verso, essa palavra, esse verbo voltou, vai repetir várias vezes.
Embora geralmente usa-se para pessoas que se movimentam fisicamente de um lugar para o outro, também pode descrever uma renovação espiritual, esse voltar. Muitas vezes esse verbo, no Antigo Testamento, era usado para pessoas que se arrependiam e se voltavam para Deus. Então, sua consequente repetição nesse capítulo, nesse texto, nesse livro, ele pode indicar que os personagens não estão meramente voltando para a terra prometida, não. Há um retorno aqui para Deus. Há uma volta para Deus. Eles estão se voltando para o Deus da aliança depois da decisão errada. E nessa condição, meus irmãos, voltar aqui é lidar com a vergonha das decisões erradas. É reconhecer que erramos feio. Nós tomamos uma decisão errada. Nós escolhemos caminhos que Deus não aceitou. Sabe quando as pessoas estão tomando decisões erradas? E elas sabem que estão tomando decisões erradas e elas pedem, você pode orar para mim? Tentando procurar uma paz interior, mesmo sabendo que estão tomando decisões erradas. Meus irmãos, ficar em Moabe não é uma opção, como nunca foi. O retorno, o recomeço é vergonhoso, mas voltar é a melhor decisão que nós podemos tomar. E talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que está distante dos caminhos do Senhor. Talvez nesta manhã eu esteja falando de alguém que está voltando para alguém que está distante da igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que está preso em pecados e sente vergonha de confessar. Volte. Volte para o Senhor. E a vergonha não vai resolver o teu problema. Talvez eu esteja falando com alguém ou para alguém que, distante de celebrar a Deus, sente-se amarrado pelo peso, o fardo dessa vida, o fardo desse mundo pecaminoso. A melhor coisa que nós podemos fazer é voltar. Meu querido, minha querida, nesta manhã, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o coração. Voltemos. Não endureçamos o coração. Enfrentemos a vergonha das decisões erradas, mas voltar é a melhor coisa. Torne ao Senhor, porque melhor é estar com Deus do que em Moabe. Porque em Moabe, meus irmãos, não existe tranquilidade. Em Moabe não existe paz. Em Moabe não existe conversar com o Senhor da aliança. Mas espera, talvez eu também nesta manhã esteja falando com alguém que precise pedir perdão. A esposa ou a esposo. Talvez esse voltar exige que nós confessemos um pecado. Talvez esse voltar exige que nós resolvamos os problemas mal resolvidos em casa. Talvez esse recomeço exige que nós olhemos nos olhos um dos outros e digamos, eu pequei contra você, meu irmão. Eu pequei contra você, minha irmã. Me perdoe. Nessa manhã, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o coração. Moabe não é terra para quem conhece Deus e viva lá em paz. Não é. Sim, nós precisaremos enfrentar a vergonha das decisões erradas. Precisaremos enfrentar as consequências das nossas decisões. Mas voltar para o povo da aliança, voltar para Deus amado, é a melhor decisão. Voltemos, meus irmãos. Esse recomeço pode ser difícil, mas é a melhor decisão de nossa vida. Noemi, ouvindo que Deus se lembrou do seu povo, ela volta. Meus irmãos, não é tão fácil voltar para alguém que saiu com 2 filhos e um esposo. Noemi está voltando como viúva e está levando a dor de 2 noras. Não é? Mas essa volta de Noemi também nos leva ao segundo ponto. Recomeços exigem escolhas amargas. Escolhas amargas, mas que glorifiquem a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, as decisões que nós tomaremos são decisões difíceis.
Nosso coração não quer tomar essa decisão, mas para a glória de Deus nós precisamos tomar essa decisão. Precisamos saber que nunca é somente sobre o retorno, nunca é somente sobre recomeços, nunca é somente sobre voltar. A pergunta última é: para quem nós estamos voltando? Porque tem pessoas que estão na cruz, ou estão no povo de Deus, estão na aliança, estão na igreja, eles se voltam para o mundo. Ou seja, a pergunta nunca é só voltar, mas para quem nós estamos voltando? E aqui fica muito claro, meus irmãos, que nessa volta, nossa lealdade é confrontada. Porque nós estamos diante de um problema nesse texto. É que não se trata apenas sobre Noemi voltar, mas ela agora está com 2 viúvas. E essas viúvas são moabitas. E moabitas em Israel não são bem-vindas. Porque mulheres moabitas são problemáticas. Mulheres moabitas seduziam o povo de Deus ao pecado. Então, isso que Noemi se propõe a falar para suas noras no verso 8. Caminha comigo no verso 8. O verso 8, Noemi disse assim às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Irmãos, Noemi diz que o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Você acha que essas meninas, essas mulheres, seriam felizes em Moabe? Não! Noemi poderia pensar que... Noemi poderia aqui apenas pensar nela, dizendo: eu estou voltando com 2 jovens, eu estou sozinha, estou desolada, eu preciso de meninas para me ajudarem. Mas ela diz: não quero. Ela poderia dizer: não quero morrer só. Eu quero que essas meninas caminhem comigo. Mas na mente de Noemi há alguma coisa que está questionando-se. Essas meninas, nenhum homem em Moabe vai aceitar elas. Nenhum homem em Israel vai se casar com elas. Porque Deus já disse para esse povo não se casar com mulheres moabitas. Então, esta senhora está voltando com um problema, dizendo que não é possível que essas meninas voltem comigo porque meus filhos não vão cometer o mesmo, os homens de Israel não vão cometer os mesmos erros que meus filhos cometeram. Porque, embora a decisão dessa mulher fosse muito nobre, ela sabia que em Israel essas meninas seriam mal vistas. Porque são povos que adoram outros ídolos, ou são povos que adoram outros deuses. E aqui então, nós vamos ver essa decisão nobre de Noemi, ao convidar as noras para se voltarem. Mas nós também vamos ver aqui nesse problema algo que paira na mente de Noemi. É mostrar que as noras não seriam bem vistas. Pensando bem, seria mais fácil então ela encontrar maridos em Moabe do que em Israel? Pensando bem, ou pensando também nisso, Noemi então as convida a voltarem porque lá em seus parentes seria mais fácil. Só que a palavra que nós lemos aqui no verso 8, nós vemos aqui que o Senhor seja bondoso com vocês. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Essa palavra bondoso aqui, bondade, em outros textos são apresentados, em outras traduções também são apresentadas como, é apresentada como benevolência. O termo aqui diz respeito ao amor fiel, hesed. Essa é uma palavra hebraica, hesed, que mostra o amor de Deus para com o seu povo. Esse é o amor, a palavra de amor pactual. Então, Noemi está usando esse termo para as noras, dizendo que elas demonstraram um amor e que Deus as abençoe nesse mesmo amor. Ou seja, o que esse termo diz, ele diz respeito a um amor fiel.
É a mesma palavra que muitas das vezes Deus usa para descrever o seu amor pelo seu povo. Esse termo é encontrado muitas das vezes nos salmos, ou em muitos salmos. Hesed é um amor firme, que combina compromisso e sacrifício. O Hesed é o amor no qual você se prende sem esperar nada em troca. O Hesed é uma pessoa com Hesed. Ela pode ser destratada e não paga na mesma moeda. O Hesed, esse amor aqui, pactual, é aquele que quando alguém nos faz mal, nós não podemos retribuir, porque nós olhamos para o Deus que sempre nos ama. Porque Deus sempre agiu com esse amor misericordioso. Meus irmãos, Noemi está usando essa palavra de amor que se sacrifica. Certamente é mais fácil cortar aqui a relação, porque sempre que ela olharia para essas mulheres, ela se lembraria. É mais fácil para Noemi cortar a relação com as noras, pelo menos ela viveria distante. Mas se ela fosse com essas mulheres, sempre que ela olhasse para elas, ela se lembraria dos filhos que morreram. Então, para ela fica mais fácil deixar essas mulheres na sua terra. Noemi lista aqui 2 razões pelas quais ela não poderia levar essas noras. A primeira é que ela já estava velha demais e nada tinha a oferecer às suas noras, verso 12. Como viúva pobre sem filhos e velha demais para casar-se novamente, ela não poderia carregar as noras. A segunda razão é que ela não tinha mais filhos e não poderia oferecer a felicidade de um lar para essas mulheres. Versículo 12 e 13. Naquele tempo, existia a lei do levirato. Vocês sabiam que isso no contexto africano ainda existia até 40 anos atrás? O levirato. Quando alguém se casasse quando o homem que se casasse com uma mulher morresse, o irmão mais novo deveria se casar com a mesma mulher para que a descendência do irmão não fosse apagada. E aqui então, quando Ruth disse, você acha que eu ainda teria filhos? Ou vocês acham, e se eu ainda tivesse filho, vocês esperariam? Porque, de acordo com a lei, isso deveria acontecer. Essa mulher que é viúva não poderia ser desamparada. O irmão mais novo deveria se casar com essa mulher. E ao se casar com essa mulher, os filhos não seriam desse irmão mais novo. Os filhos seriam do irmão que faleceu, para que a descendência desse irmão não se apagasse. E aqui, meus irmãos, Noemi está dizendo, eu já não tenho filhos e já não terei. E ainda que eu tivesse, vocês não poderiam ficar tanto tempo esperando para que esses filhos chegassem à idade de se casar. Vejam, meus irmãos, embora Noemi esteja aqui com boa vontade para falar com as noras, ela esqueceu-se de um fato importante. Quando ela diz aqui no verso 13, ou quando ela diz aqui, melhor, no verso 9, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Meus irmãos, Ruth esqueceu de um fato importante. Noemi esqueceu de um fato importante. O bem dessas mulheres não estava em casar-se com bons homens de Moabe. Casamentos são pactos. E isso serve para jovens solteiros da igreja. A felicidade não está em se casar meramente com um homem tão lindo que a sociedade pinta. Não é isso. O que Noemi está na mente de Noemi é que essas meninas seriam felizes ao encontrarem bons maridos em Moabe. Mas, meus irmãos, a felicidade dessas mulheres não estava em Moabe. A felicidade dessas mulheres estava no Senhor. E como eu disse, isso serve para jovens solteiros da igreja. Quando a jovem solteira da igreja ou o jovem solteiro da igreja pensa que namorar com ímpios é uma opção, ou que esse ímpio no futuro poderá se converter, está dando tiro no escuro. Irmãos,
não são as qualidades que a sociedade apresenta. Não. Casamentos são pactos. E são pactos sérios. Nossa intenção não deve simplesmente, a intenção dos homens, dos jovens, não pode ser simplesmente encontrar homens ou mulheres com qualidades invejáveis aos olhos dessa sociedade. Não. Casamento é uma coisa séria. O divórcio começa no namoro que começou errado. O casamento não será um adendo para completar a sua felicidade. Portanto, é importante que qualquer que desejar se casar, escolha acima de tudo, mulher ou homem da aliança. Porque essas escolhas que nós fazemos, elas poderão ser difíceis para nós. Essas escolhas que você deverá aprender a fazer agora, ou viver uma vida triste depois de buscar homens ou mulheres diante ou conforme os ditames dessa sociedade. Portanto, essas mulheres não ficariam bem se casarem em Moabe, porque em Moabe você não encontra homens tementes a Deus. Em Moabe você não encontra mulheres tementes a Deus. O que há em Moabe são pessoas que procuram felicidade em si mesmo. O que há em Moabe são pessoas que acham que casamento é um adendo para a felicidade. O que há em Moabe são homens e mulheres que vivem em oposição a Deus. Então, se as pessoas dizem que é só namorar, é só encontrar alguém aparentemente bom, eu preciso lhe dizer, em Moabe não há ser humano temente a Deus. E não existe um outro local onde você possa viver em abundância, em felicidade, senão no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que Noemi fale bonito aqui, rogando que Deus abençoasse essas mulheres, o que Noemi não entende, meus irmãos, é que Deus não pode abençoar essas mulheres fora do pacto. Não! O bem para essas mulheres seria estar do lado da Noemi, do lado de Deus, do lado da aliança. E mais uma vez, talvez eu esteja falando com alguém que pense que pode encontrar felicidade em Moabe, que encontrará felicidade nas coisas desse mundo. Não, meus irmãos, a felicidade está em Cristo. Os deuses de Moabe não existem. Moabitas precisam ouvir a palavra de Deus e assim serem chamados a andar não conforme os ditames ou conforme esse mundo, mas conforme o Deus da aliança. Portanto, se você tem aquele amigo que você acha tão bom, mesmo não sendo crente, você precisa entender que é uma questão de tempo. Ele se revelará. O colega do trabalho que você encontra nele qualidades aparentemente invejáveis, você precisa entender. É só uma questão de tempo que o seu pecado vai se revelar. Meus irmãos, uma coisa eu preciso dizer, das muitas coisas que eu já falei. Por mais que nós encontremos pessoas bem equilibradas na sociedade, e por mais que elas pareçam pessoas bem intencionadas, elas estão mortas. E em Moabe não há pessoa em vida. Não há ninguém que esteja em Moabe que seja bom do ponto de vista de Deus. Em Moabe a felicidade está em desobedecer e seguir os próprios caminhos do coração. Em Moabe as pessoas tomam decisões sem se perguntar o que Deus acha disso. Em Moabe as pessoas tomam decisões para a sua felicidade. Em Moabe as pessoas se casam na sexta-feira. Na segunda-feira dizem o amor acabou. Em Moabe é assim. Em Moabe as pessoas dizem que eu não sou feliz, portanto eu vou terminar esse casamento. Em Moabe é assim. Em Moabe as pessoas dizem assim, esse casamento já não me preenche, portanto eu quero ser feliz e vou. Em Moabe é assim. Mas na aliança não é assim. Irmãos e irmãs, é na presença de Deus onde há plenitude de alegria. Salmos 16, 11. Não em nós mesmos. Não em nós mesmos, meus irmãos. E nós precisamos olhar aqui no que os versos 14 e 15 nos mostram.
Os versos 14 e 15 nos mostram que recomeços desafiam a nossa lealdade. Orfa escolhe voltar para sua terra e para seus deuses. Veja, cada povo acreditava que seus próprios ídolos eram territoriais. Conforme Juízes 11, 24, 2 Reis 23, 13, o Deus nacional dos Moabitas era o Camos. Então, quando Orfa, volta à sua terra, ela está reafirmando o seu compromisso com seus ídolos. Ela está dizendo, eu volto para os meus ídolos. Eu volto para os meus deuses. Não se trata apenas de um retorno. Não se trata apenas de uma volta para Moabe, mas de um retorno aos ídolos do coração. Orfa fez uma escolha humanamente sábia, porque as pessoas poderiam dizer, mas por que ela não volta mesmo para seus deuses? Porque lá em Israel ninguém poderia se casar com ela. Mas, meus irmãos, Orfa, por mais que tenha feito uma escolha humanamente sábia, ela é uma escolha que apagou seu nome da história. Ninguém mais sabe da Orfa. Algumas escolhas, elas podem ser aparentemente saudáveis, mas são escolhas para a morte. São escolhas para o apagamento de nossa história. Noemi esperava que Ruth tomasse o mesmo caminho. Mas o que vemos no texto são pessoas diferentes com escolhas diferentes. Caminhe comigo no verso 16 e 17. Porém, Ruth respondeu, não insistas para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei. Eu, o seu povo e o meu povo, e o seu Deus e o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. Que afirmação, não é? Esse é um texto que muitas das vezes os noivos usam, ou os namorados usam, quando estão apaixonados. O teu povo vai ser o meu povo. Espera quando a primeira dor chega. Essa é aquela afirmação que o cara apaixonado diz, você estará comigo para sempre. Quando a primeira dor chega, já começa fugindo. Irmãos, essa é uma afirmação que Ruth está dizendo para Noemi, eu vou compartilhar o meu futuro com a senhora. Sua viagem, seu lar, sua fé. E a promessa de fidelidade aqui de Ruth é a promessa do Hesed. Hesed. O amor pactual. Veja que Noemi não tinha mais nada a oferecer para Ruth. Não tem filhos. Está velha. Está pobre. Não tem nada para dar. Mas há um amor aqui pactual de Ruth. Ruth não poderia esperar nada em troca assim. Porque ela, quando promete aqui, aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali eu pousarei. Meus irmãos, isso é a promessa de fidelidade constante. Aqui, meus irmãos, Ruth nos ensina 3 coisas com isso, do versículo 14 ao 17. Ruth nos ensina 3 coisas importantes. Primeiro, que relacionamentos marcados pelo amor valem mais do que coisas. Relacionamentos marcados por amor valem mais do que coisas. Alguns, você vai vendo assim, algumas pessoas que dizem que amam, quando a primeira dor chega, fogem. Mas aqui nós estamos vendo que relacionamentos marcados por amor valem mais do que coisa. Esta mulher, comigo no versículo 14, parte B. Essa mulher nos ensina que relacionamentos entre sogra e nora não precisa ser pintado como um quadro da modernidade, onde sogra e nora são sempre adversárias, parece que estão em tensão. Não, esse texto nos mostra que pode haver relacionamento verdadeiro entre nora e sogra. Pode haver, sim, claro que existem algumas sogras problemáticas. Sim, claro que existem algumas noras problemáticas também. É claro, mas veja, se forem o povo da aliança, se vocês são do povo da aliança, vocês entenderam a vossa identidade em Cristo.
Antes de nora e sogra, antes de sogra e nora, vocês são irmãs em Cristo. Antes de genro e sogro, são irmãos em Cristo. E como irmãos em Cristo, podem construir relacionamentos saudáveis. Ruth nos ensina que sua aliança com Deus implicou numa relação profunda com a sua sogra, o que reflete nos relacionamentos. Gente, pode haver sim bons relacionamentos. A segunda coisa que Ruth nos ensina aqui é que relacionamentos marcados pelo amor não desistem em meio às dificuldades. Verso 15. Ruth disse a Noemi: não me insista para que eu não deixe, ou para que eu te deixe. Ruth demonstra que esse amor hesed, mesmo não havendo nada em troca, ela conseguiu caminhar com essa senhora. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Como uma boa moabita, Ruth sabe que ao largar sua terra, meus irmãos, ela está largando seus deuses. Ela está largando o seu povo. Não havia possibilidade de Ruth voltar, porque Ruth está dizendo: onde morreres, aí eu morrerei. Ruth está dizendo: pode levar 30 anos. Minha promessa não é enquanto você estiver em vida. Até quando morreres, eu estarei lá onde a senhora está. Isso é uma promessa de fidelidade, meus irmãos. É uma promessa de continuidade da aliança. Meus irmãos, Ruth rompe aqui com seus ídolos. Não podemos simplesmente vir à fé cristã e pensar que podemos continuar vivendo como vivíamos. Não! Cristo exige de nós mudança, rompimento com o passado. Jesus não se entregou naquela cruz para que você e eu vivêssemos como estamos vivendo ou como vivíamos. Vida com Cristo exige rompimento. E muitos dos rompimentos que nós faremos serão doloridos, com amigos que não nos ajudam a crescer na fé, com amizades que não glorificam a Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ela diz: onde quer que você morrer, eu morrerei. A terceira coisa que nós nos lembramos aqui é que relacionamentos marcados pelo amor é uma aliança inquebrável. Verso 17. Onde quer que morreres, eu morrerei. Aí serei sepultada. Compromisso de amor. Compromisso de amor, meus irmãos. E aqui, esse não é aquele amor dos filmes da Hollywood, que a pessoa é tão apaixonada e se casa e simplesmente do nada chega no gabinete pastoral ou simplesmente por nada envia uma mensagem: pastor, eu já não consigo. Não. Esse é um amor inquebrável. É o amor que nos leva a compreender que você, quando disse sim, você não falou para os homens, você falou para Deus. Então, ou a gente vai ter que orar até que alguém morra, porque até que a morte nos separa. E aqui, em forma de terminar a nossa exposição, meus irmãos, Ruth diz que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separa de você. Veja, Ruth está trazendo Deus como testemunha da aliança. Não que você seja testemunha, mas que o Senhor me castigue. E como podemos aplicar esse sermão no século 21? Como? Primeiro, assim como Noemi volta para a terra da aliança, todo pecador é convidado a retornar à comunhão com Deus por meio de Cristo. O verdadeiro alimento para as nossas almas famintas é Jesus. Através aqui dessa história de Ruth, uma mulher gentia indo para Israel, largando seu povo, sua cultura, vemos como Cristo está reunindo um povo de toda tribo, toda língua e nação. Assim como acontece com Noemi e Ruth, em Cristo, meus irmãos, todos os pecadores são chamados à volta. Todos os pecadores são chamados à volta à casa da promessa, da aliança, do perdão. Você e eu não encontraremos paz longe de Deus.
distante de Deus e que nós podemos somar são dores, são desafios dos quais nós não conseguiremos compreender. Portanto, o meu convite nessa manhã é: volte, recomece, porque há um Deus que nós podemos contemplá-lo, mesmo quando há dor. Quando tomares uma decisão errada, corra para Deus. Deus está contigo no momento da dor. Eu quero pedir você para curvar a sua cabeça e orarmos. Senhor, seja conosco, Pai. Nos ajude. Nos ajude a não tomarmos decisões erradas, ó Pai. E se tomarmos decisões erradas, Senhor, por favor, nos ajude a voltarmos e a recomeçarmos, porque o Senhor está conosco. Não nos deixe caminhar só. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.